Graça e paz, queridos, a paz do Senhor. Boa noite, bem-vindos. Vamos aguardar os irmãos chegar no horário, né? Estamos um pouco adiantados, mas vamos lá. Então, vamos dar início orando, como sempre, né? Antes de tudo, se façam orações, deprecações. Então, vamos lá. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos a Ti, único Deus, Senhor das nossas vidas, que ama como ninguém, que ama todo homem. Bendito seja o Senhor. Nesta noite, Senhor, nós queremos te louvar pelo privilégio de termos a Tua palavra e de termos o Teu Santo Espírito para nos conduzir em tudo quanto formos fazer. Dependemos totalmente do Senhor e pedimos que o sangue do Senhor Jesus seja aplicado entre nós, nossa família, nossa igreja e todo o principado demoníaco em nome de Jesus. Repreendemos toda a obra do mal e exigimos que se retire em nome de Jesus. Pedimos graça para que, ó Senhor Deus, todo ambiente em que estamos, físico, geográfico, espiritual, seja totalmente liberado de forças demoníacas em nome de Jesus e que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de operar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, muito bem, bem-vindos mais uma vez. A palavra que nós temos hoje, ela se encontra em Lucas 18, na primeira parte, e eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8, que diz: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Perdão. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não me volte e me perturbe muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a primeira parte é esta, né? Onde nós vamos passar a meditar a partir do verso 1. E o assunto é oração. Como é justo dizer, não significa que nós, através desta ministração, possamos redimir todas as dúvidas ou falar sobre o assunto de uma forma completa. A oração, ela tem muito a ser estudado, mas neste texto vamos colher, né, através do seu Santo Espírito, aquilo que o Senhor prepara para nós. E diz: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o objetivo aqui deste texto, o objetivo que Jesus tinha em mente para passar para os seus discípulos, né, era justamente o dever de orar sempre. E ele expõe uma parábola, e esta parábola, ela realmente é bastante elucidativa e também ela desperta em nós, né,
um desejo de orar, um desejo de buscar, né? Que este é o objetivo, a palavra do Senhor, ela é espírito e vida. Então, se eu ouço a palavra de Deus, não tem como eu simplesmente ficar inerte, né? Ficar parado diante do poder que nela existe. Então, o Senhor, o objetivo, então, é que obedeçamos à palavra de Deus. Qual é a obediência neste caso? Orar sempre sem cessar. As motivações nós vamos ver agora, né? Verso 2, ele diz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Então, aqui, vamos dizer assim, a gente poderia abrir bastante o assunto, mas, de início, dizemos, existiam duas pessoas, como existe aqui na Terra, né? Ele mencionou uma cidade, então você pensa que numa cidade tem muita gente. E considerando os dias de hoje, mesmo os dias em que Cristo vivia, injustiça já existia, amados. Então, sempre existiu a injustiça. E o fato é que o Senhor coloca nesta história um juiz, que é um homem que tem o poder de decidir a respeito de alguém, e coloca uma viúva, alguém que não tem condição alguma de se defender. Mas vamos primeiro definir o que é uma viúva. Então, 1 Timóteo 5,5, vamos entender o que é a viúva que o Senhor está falando. Então, 1 Timóteo 5,5. Primeira Timóteo, capítulo 5, verso 5. Vou aguardar os irmãos acharem. Ok. Então, diz assim, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações, rogando e orando ao Senhor. Verdadeiramente viúva, aquela que não tem família para a ajudar, né? E nós já vimos uma situação aí na palavra de Deus, onde aquela moça viúva, né, acompanhou a sua sogra que não tinha condição, né, nenhuma. Ok, vamos então para o texto. Então ele diz aqui é entender a fraqueza de uma pessoa perante alguém muito forte, né? Então isso é algo que a gente deve ter em mente quando lê esse texto. Então, uma pessoa poderosa e uma pessoa extremamente fraca. Vamos pensar em Deus e vamos pensar em nós, né? Então, ele diz que essa mulher precisava de justiça, ou seja, tinha algo que ele gostaria, que ela gostaria de ser atendida, pois estava sendo injustiçada. E no verso 4 diz, e por algum tempo não quis, mas depois disso, diz consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, né? Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, ok, temos uma mulher que não tinha forças, não tinha poder nela mesma, e alguém que tem o poder, de quem ela esperava receber algo que ela entendia como justo. E a palavra diz que, e por algum tempo, observe aí verso 4, diz, e por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Então, por algum tempo. É certo que Jesus não ia ministrar uma parábola se isto não tivesse função. Então, ele diz por algum tempo.
Então, às vezes, a pessoa pensa, aí eu vou orar e oro agora já vem a resposta. Às vezes é assim, às vezes é. Às vezes você nem espera receber a resposta rapidamente. Eu tive uma situação recente, né, em que eu estava me queixando diante de Deus, estava me queixando só, e não esperava que me respondesse. Mas não deu um minuto e respondeu. Então, às vezes, é desse jeito. Outras vezes, né, demora mais. Então, neste caso aqui, por que ele disse depois de algum tempo? Ou seja, o normal. O normal é que nós oremos e continuaremos orando e continuaremos orando e permaneceremos orando até que o Senhor veja que a nossa fé está firme em receber aquilo que estamos pedindo. Então, isso precisa ser entendido. Aqui é um tempo que a gente pode considerar um tempo de prova. É um tempo em que o Senhor vai ver se nós efetivamente temos fé. Por quê? Porque é isso que ele diz no verso 8 depois. Então, do que estamos falando? Nós estamos falando de uma situação em que, às vezes, o crente está passando uma situação difícil, ele já orou e a situação aperta, é que nem guerra, né? A luta está no seu auge, né? E aí a pessoa desmorona, a pessoa não persevera, ela desiste. Fala, Deus não me ouve, murmura, né? E assim faz. Isso é a maioria dos crentes de hoje. Mas o Senhor Jesus já tinha, nesta época, alertado de que é assim que funciona. Há um tempo de provação, há um tempo para ver se é aquilo mesmo que nós desejamos e se nós cremos efetivamente no nosso Deus. Porque tem gente que desiste, não crê, às vezes ora e ora sem fé, né? Não tem aquela firmeza de que Deus está ouvindo e que se aquilo for de acordo com a sua vontade, ele vai responder. Não, tem muita gente que não tem esta segurança. Mas esta palavra vem justamente para mudar isso. Veja bem, Jesus quer o nosso bem. Alguém que desceu do céu, deu a sua vida, morreu na cruz, para nos fazer o bem. Esta instrução é também para que nós alcancemos aquilo que desejamos, mas que é necessário. Nós vamos falar o porquê é necessário. Então, ele diz, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, aqui, o Senhor colocou isto, por quê? Aquela viúva, amados, ela foi lá no juiz e foi de novo, e foi de novo, e foi de novo. Ele falou, não aguento mais. Então, o juiz simplesmente falou assim, não vou atendê-la, porque se eu não a atender, essa mulher não vai me largar. E cada dia que passa, eu vou sendo importunado com isso. Então, não quero passar esse perrengue, né? Então, eu vou lhe fazer justiça. Isso era o juiz. O juiz era mau, o juiz não respeitava ninguém, o juiz era um egoísta, só pensava nele, não respeitava nem próximo, nem Deus. Muito bem. No verso 6 ele disse, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Então, quando ele contou esta parábola, ele parou para fazer com que os ouvintes meditassem mais profundamente qual foi o procedimento do juiz, ou seja, a atitude que o juiz teve é algo que é extremamente importante para nós, ou seja, nos dá uma informação que vai fazer toda a diferença.
Presta atenção no que ele disse. Então, quando o Senhor diz isto, ele está dizendo isto. Por quê? Porque é deste jeito que Deus funciona. É assim que funciona o reino espiritual. Então, ó, o juiz fez justiça na primeira vez? Não. Na segunda? Não. Atendeu ele ela na terceira? Não. Sei lá qual foi a vez em que essa mulher foi lá e foi atendida. Então, ela não foi atendida de cara. Ela foi diversas vezes, até que, então, o juiz falou, ela não vai parar de me perturbar. Então, entenda, este é um funcionamento espiritual. Deus trabalha desta forma. Jesus nos revelou como é que nós devemos perseverar para receber a resposta do que precisamos. Não é uma coisa jogada, uma palavra jogada ao alto e vai dar certo. Não. É coisa que nós precisamos perseverar. A luta está vindo, a situação está piorando e o Senhor não responde. Então, ele está vendo, vamos ver se ele efetivamente tem fé. É a fé que faz a diferença. Se eu não tenho uma fé verdadeira, eu vou acabar desistindo, deixando para lá, vou permanecer murmurando, porque é o que vai ser. Então, não recebo nada, murmuro, digo para os outros que eu sou um coitado, é por aí. Mas aquele que sabe que é isto que é importante nós recebermos. Meu Deus existe, meu Deus está me ouvindo e ele está me observando. E no momento certo, eu vou receber a resposta. Então, este não desiste, porque ele sabe que é assim. Então, aqui é um princípio. É deste jeito. Você pode ser de uma forma mais rápida atendido? Pode. Mas o mais constante é que você fique orando, 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 até receber a resposta. Então, a questão é não desistir. Não é alguma coisa para ser orada e vamos ver se deu certo. Não. Deus ouve, mas ele tem o seu tempo. Vamos dizer assim, o juiz era alguém que pegava o caso e tinha que estudar o caso. Deus também, ele vê a nossa oração e estuda essa oração em que sentido? Se é algo que efetivamente deve ser dado. Se não trata-se de merecimento. Trata-se de se aquilo é bom ou não para nós. Pode ter certeza que é isto que eu estou lhe dizendo. É ver se é bom. Se não for bom, ele não vai dar. Se não é o tempo, ele não vai dar. Se não está de acordo com a sua vontade, ele não vai dar. Então, resta que o meu coração esteja firme no Senhor, eu tenha consciência e fé daquilo que eu devo lhe pedir. Nós já vamos tratar disso em seguida. Verso 7 diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ele está pondo agora o juiz e Deus. O juiz é mau. Deus é bom. Se o juiz mau atendeu aquela viúva que era fraca, que nós podemos considerar aqui a fraqueza de ser eu, de ser você, de ser a igreja do Senhor, impotente diante de todo o mal, né, que se tem aí, né, é muito a quantidade de gente que pratica o mal, a quantidade de injustos é muito maior do que justos. E o justo, ele não vai usar da sua força para fazer mal. Pelo contrário, ele vai interceder. Então, ele está dando aqui Deus e o juiz, fazendo este comparativo. Ora, se o juiz atendeu a viúva que era fraca, mas era perseverante, então ele diz, e Deus, que é muito melhor, não fará justiça
aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, presta atenção no que diz, né? A gente precisa pegar todos os detalhes. Então, ainda que tardio, aquele que é o Deus da justiça, que ama a justiça, que é o Pai da justiça, não fará justiça. O juiz fez, porque foi incomodado. Agora, imagina Deus sendo incomodado, não fará ele justiça? Essa é a grande pergunta dele. Eu gostaria que você agora fosse para Zacarias 2:8. Vamos ilustrar isso de uma forma melhor. Zacarias 2:8. Zacarias 2:8. Zacarias 2:8. Vamos aguardar achar, não é tão fácil. Vamos compreender. Em Zacarias 2:8 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, alguém pode nos tocar, mas ele tocou na menina do olho de Deus. Deus está vendo. Deus vai tomar a causa. Pode ter certeza. Agora, qual é a palavra que ele está dizendo aqui? Em Lucas 18:7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, novamente o tardio. Significa, então, que normalmente não vai ser de imediato. A sua fé vai ser testada e você vai perseverar e vai conseguir. Né? Nós temos outros exemplos, depois nós vamos tratar deles. Né? Então, aqui significa um pouco de tempo para que sejam socorridos, para ficarem firmes no seu, aqueles que ficarem firmes no seu propósito. Verso 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, esta é uma resposta, parte A do verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que depressa é este? Este depressa significa que, passado o tempo, no tempo certo, a justiça de Deus será tão forte que ela é considerada como assim, instantânea. Eu vou lhes mostrar um verso. Vamos aqui para Tiago 5:4. Tiago, depois de Hebreus. Então, Tiago, capítulo 5, verso 4, diz: e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, se eles trabalharam
e os salários foram diminuídos ou não foram pagos. Ora, você percebe que existiu um tempo. E você também percebe que eles oraram. E o Senhor está dizendo que entrou nos seus ouvidos, né, para que ele, então, tome as providências. Mas o que ele fala aqui em Zacarias é Senhor dos exércitos. Tanto lá como aqui, ele se apresenta como o Senhor dos exércitos, ou seja, alguém que é invencível. Então, alguém que pratica a justiça pode demorar um pouco, amados, mas o Senhor dos exércitos, que nós não podemos definir quantos exércitos são e o que são, mas o Senhor dos exércitos, ele vai tomar as providências. Não há como resisti-lo. Então, vamos agora lembrar, quem toca num filho de Deus, toca na menina dos seus olhos. Na menina dos olhos do Senhor dos exércitos. Aqui é que eles clamam ao Senhor dos exércitos. Pode ser exército de estrelas, pode ser exército de animais, exército de micróbios, exército. Então, é um sem número de exércitos, ele comanda tudo. Então, Deus pode mandar qualquer coisa. Pode mandar um rato, pode mandar uma barata, pode mandar, né, homens, juízes, pode mandar delegado, pode mandar polícia, ele pode mandar qualquer exército. Ele é o Senhor dos exércitos, então ele pode enviar dos seus exércitos quem ele quiser, porque afrontou o Filho de Deus. Aqueles que clamam de dia e de noite. Aqui eu vou ler de novo para você. Diminuíram aqui o salário, né? Vou ler de novo o verso. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, quer dizer, eram ricos, quem te entrega terra era rico, e que por vós foi diminuído, clama. Quem clama? Salário. Ou seja, a injustiça clama. E os clamores dos que ceifaram, agora os trabalhadores orando, entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, a injustiça clama. Então, quando uma pessoa é assassinada, o sangue clama. E o justo clama. Agora, ele clama como? Falou uma vez, duas, três e desistiu? Não, é aquele que clama de dia e clama de noite. Ele é perseverante, né? Então, voltando para Lucas 18. Então, Lucas 18, verso 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eu queria deixar algumas coisas aqui assim. Então, você entendeu que o Senhor fala de demorar um tempo e depois no outro verso, depressa. Então, será algo que vai ser operado de forma instantânea. A resposta pode demorar, mas quando vier, será instantâneo o seu efeito, né? Então, isso precisa ficar guardado. E aí ele pergunta, quando vier o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra? Então, o que está ficando para nós aqui para ser guardado? Ora,
nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar de que Deus nos dará a resposta. Deus fazer a justiça é algo que não pode ser questionado. O que ele está colocando aqui para ser questionado é outra coisa. É se vai haver fé suficiente para crer nele. Olha só. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, a questão não é Deus responder. A questão não é Deus fazer a justiça. A questão é haver fé na terra. Ou seja, está deixando aqui claro que nos últimos tempos vai ser difícil achar fé. Os homens não terão muita fé. Por quê? Porque a iniquidade, o amor esfriará e a iniquidade se multiplicará. Então, aqueles que são servos de Deus, vendo tamanha injustiça e ficando numa situação em que parece que Deus não responde, então eles fraquejam, não acreditam, se lamentam e vão continuar chorando e murmurando. Então, a questão é, quando ele faz essa pergunta, é para que a gente reflita. Não é para pôr em dúvida de que Deus fará justiça. Ele é o Pai da justiça. O juiz era mau e fez justiça. Então, se Deus é bom, então a justiça de Deus não é para ser questionada. Está fora de questão ou fora, ou não deve ser questionado se Deus vai fazer justiça ou não. Ele vai fazer justiça. A questão é, eu, diante das afrontas, das dificuldades, dos levantes e etc., eu vou continuar tendo fé para crer que o Senhor vai me responder? Essa é a questão. A minha fé, não a fidelidade de Deus à sua palavra. Isso é inquestionável. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ter total segurança de que Deus, ele é totalmente fiel à sua palavra. Então, ele põe, por isso que nós falamos, ele põe aqui, diante de nós, um juiz injusto e ele mesmo, ele de um lado e o juiz do outro. E ele mostra, o juiz que é mau acabou fazendo justiça por ser importunado, ou seja, eu devo continuar orando. Mas quanto mais Deus vos fará justiça, uma vez que eu sou escolhido de Deus e que estou diante dele de dia e de noite buscando aquilo que realmente me faz diferença. Eu não vou desistir. Então, é isto que a parábola transmite, né? Ou seja, nunca parar de orar, não deixar a fé esmorecer. O mundo pode estar acabando, mas o meu Deus não está acabando, ele continua, ele é eterno. E a palavra dele também é eterna. Então, aquilo que é de Deus é eterno. O mundo acaba, mas o Senhor não. Então, queridos, não é se Deus vai responder. Eu estou frisando porque isso é muito importante. Não é se Deus vai responder, é se eu vou ter fé para acreditar que ele vai me responder diante de tudo que eu já passei. Agora, eu vou pegar um exemplo fraco, mas é real. É um exemplo fraco, mas real. Nos dias de hoje, a quantidade de separações é gigantesca. Por quê? Não precisa dizer, né? O homem se torna egoísta, o amor esfria, a iniquidade se multiplica. A questão é, se houver fé,
Se efetivamente houver fé, o Senhor vai mudar a história e vai salvar aquilo que aparentemente pode estar destruído. Então, queridos, o exemplo que o Senhor nos dá na palavra de separação é apenas traição, porque aí o estado é horrível, né? E a razão deve ser outra. Agora, a questão aqui não tem outro motivo. Então, o que é que precisa? Clamar dia e noite. Clamar dia e noite. Certamente teremos resposta de Deus, porque está sendo praticada uma injustiça, amém? Alguém está sendo injustiçado. Às vezes a gente acha que é o outro, e, na verdade, às vezes somos nós. Mas a questão é, vamos orar e a resposta vai vir. Isto precisa ficar guardado. Não há nada que não possamos vencer na oração. Mas precisa perseverança. Quem maltrata, existe um maltratado. O maltratado é o injustiçado. O injustiçado diante de Deus, né? Diante de muitas injustiças. E entenda, eu tenho que ficar na palavra. Vocês vão me dar, não, mas fulano, tal. Eu não vou querer saber disso. Eu vou querer saber do que diz a palavra. A palavra está dizendo que aquele que é injustiçado e é escolhido de Deus e tem fé em Deus, Deus vai operar. Deus vai operar. Eu volto a frisar. É Deus que está falando, é Deus que é todo-poderoso, nada. O todo-poderoso aqui, ele é representado pelo Senhor dos Exércitos. É o Senhor que tudo pode, ele pode fazer qualquer coisa que não passa nem na tua imaginação. Então, se eu buscar como ele é fiel à sua palavra, eu estou sendo injustiçado, pode ter certeza, ele vai dar a resposta. Então, eu não posso me prostrar como coitado, como se eu não tivesse como lutar. Eu não posso fazer isso, porque a oração é o caminho. Agora, o Senhor vai encontrar fé na terra? Ou seja, os homens acreditam? Nos tempos de hoje, as pessoas acreditam na oração? Então, se acreditam, então como que estamos orando? Vamos ver a nossa vida de oração. Como ela está? Essa é a resposta. Não há nada que eu não possa vencer pela oração. Pode demorar, mas quando vier, vai ser instantâneo. Quando a resposta vier, será instantânea. Ou seja, vai assustar até. Eu tenho que ficar na palavra. Eu não posso sair da palavra. Eu tenho diversos exemplos. Isto precisa o quê? Estar de acordo com a vontade de Deus, é certo. Então, o que é estar de acordo com a vontade de Deus? Nós temos o Evangelho é um evangelho de amor, né? É de edificação, de construção. Então, se está de acordo com isto, com a palavra de Deus, então eu vou alcançar. Ah, mas então eu quero um avião. Eu quero um avião. Eu vou orar até conseguir um avião. Isso não é bom. Deus não vai te dar isso. Isso é maluquice, é coisa que, né, não faz sentido. Então, as coisas aqui é justiça. Algo em que eu estou sendo injustiçado. Alguém está praticando comigo algo que não é correto, é injusto.
Que exemplo nós demos? Um exemplo que todo mundo, né, se preocupa, ou pelo menos convive com isso, o salário. O salário foi diminuído. A ceifa foi realizada. A ceifa foi realizada, mas o salário foi diminuído. Então, isso é injustiça. Então, irmãos, Deus vê e acompanha tudo. Quando nós praticamos injustiça, nós cutucamos, né? Tomara a Deus que não façamos isso, porque nós tocamos a menina dos olhos do Senhor. Então, é necessário que nós também nos enquadremos dentro dos justos, dos escolhidos, daqueles que o Senhor já trabalhou nos corações e aperfeiçoou. Então, a questão é, o Senhor vai encontrar fé no seu coração para diante da adversidade insuportável quase, aí a resposta virá. A resposta virá. Isso não pode ser questionado. O questionamento é comigo mesmo. Eu vou ter fé até o fim? Ou vou ficar me lamentando? Então, vamos guardar isso. Eu ia ministrar uma outra parte, mas não vou, porque senão vai ficar mal ministrado. E aí nós vamos dar outros exemplos, né? Vamos dar o exemplo de Jacó, quando ele lutou com Deus e a palavra diz que ele venceu. Vamos explicar isso. O que significa isso? Vamos ver quando Abraão intercedeu. Vamos ver o que é pão. Vamos entender isso. Então, hoje você está com a primeira lição. Ou seja, Deus não vai deixar você sofrer a injustiça o tempo todo. E se você clamar, ele vai mandar uma resposta numa hora tão rápida que vai ser espantosa. Isso, guarde isso. Depois a gente trata dos outros detalhes. Como diriam, né, não perca o próximo capítulo, senão vai ficar pela metade. É importante que você ouça a outra parte, mas eu não posso, né, simplesmente tratar desse assunto de forma leviana. A questão é que eu tenho que me firmar na palavra. Aí tem uma série de perguntas. Oração é algo que eu pratico? Eu creio na oração? Como que está a minha vida de oração? Eu tenho dificuldade de crer na oração? Então, quando eu ouço essa palavra, o próprio Jesus dizendo, não põe em dúvida o Senhor da justiça. Olha, aquele que era mau fez justiça, quanto mais eu que sou bom. Então, não tem como, não há como dizer, alguém chegar e dizer, eu fui injustiçado, Deus não me fez justiça. Por favor, não aceite isso. Ou você mesmo na sua vida. Eu fui injustiçado. Você pode não entender os propósitos de Deus, mas certamente aquilo se fazia necessário. Amém? Então, se alguém tiver alguma pergunta, responderemos e o restante, né, outra parte, nós ministraremos na próxima terça-feira, se Deus assim o permitir, nos der essa graça. Amém? Tem perguntas? Ok, não havendo perguntas, então vamos orar ao Senhor. Glorioso eterno Deus, nós te louvamos e adoramos pela tua palavra, porque é tão esclarecedora, nós nos sentimos tão protegidos de saber que nós somos fracos, mas o Senhor que nos defende é forte. E que certamente o Senhor não nos deixará abatidos para sempre. Louvado seja o Senhor, abençoa, Pai, os corações destes que ouviram e aqueles que vão ouvir esta ministração, para que, ó Senhor Deus, sejam fortalecidos em fé. Não, ó Deus, no ensino de homens,
mas entendendo de que quem falou isto foi o Senhor, que conhece o Pai e que disse como o Pai atende às nossas orações. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus. Ô, Fofô! Fofô, você tá lindo, meu neto. Você tá tão bonito, rapaz. Vovô te ama, tá? Vovô ama meu menino. Papai, Oi? Fala com o vovô. Fala, fofo. menino. Eita, meu Fala Deus. tchau. Fala tchau, vovô. Quando o vovô Tchau, dar um abraço em você. Fala tchau, Tchau. vovô. Vovô vai dar um abraço em você, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus, amados. Deus abençoe.